Você deve estar se perguntando o que está acontecendo. Vai, pergunta. Então, para que você possa entender isso aqui, primeiro teremos que voltar um pouquinho no tempo, especificamente para o ano de 1989, ano em que a Fox lançava Os Simpsons, que eu preciso nem comentar, perder tempo falando qual a importância cultural disso aqui, mas eu não necessariamente vou falar dos Simpsons hoje, pelo menos não da série original. Vamos pular um ano para 1990, quando lançaram a segunda temporada e junto com ela decidiram fazer um especial de Halloween que entrou para os livros de história. Na verdade não entrou, mas deixa assim porque fica mais dramático. O episódio vai começar com a Marge falando sobre como esse episódio é assustador e nossa, medo, creepy, loucuragens, Olá, todo mundo! Sabem, o Dia das Bruxas é um feriado muito estranho. Pessoalmente, eu não o compreendo. Nada parece incomodar meus filhos, mas o show desta noite, do qual eu lavo as minhas mãos, é assustador de verdade. Eles repetem essa introdução por mais uns 3 episódios e esquecem completamente dela futuramente. No episódio do Dia das Bruxas do ano passado, avisei para não deixarem as crianças assistir. Me pediram que dissesse a vocês que o filme a ser apresentado é muito assustador. Os amedrontadores! Bart, avise o pessoal que este episódio é muito assustador. Essa série dentro da série dos Simpsons é um grande mural de ideias, conceitos. É basicamente o Rick and Morty da nossa geração. Metade dela, pelo menos. A outra metade é um show de conceitos jogados fora e sem qualquer desenvolvimento. Mas enfim. Esse primeiro episódio vai se desenrolar com o Bart e a Lisa contando histórias de terror um para o outro na casa da árvore do Bart. E detalhe importante, enquanto eles contam histórias, o Homer está escutando tudo escondido fora da casa. A primeira história é do Bart. Ele conta sobre a família Simpson se mudando para uma casa mal assombrada. O episódio, na verdade, tira sarro dos clichês de filmes de terror, casa mal assombrada, espíritos, possessão, esse tipo de coisa. Quando me vendeu esta casa, esqueceu de mencionar uma pequena coisinha. Não me disse que ela foi construída num antigo cemitério índio! É? Tudo bem. Ele disse que mencionou 5 ou 6 vezes. No final, os Simpsons decidem fazer um acordo com a casa mal assombrada, mas a ideia de viver com os Simpsons é tão ruim que a casa basicamente tira a própria vida, vai para uma outra dimensão, sei lá, simplesmente se mata. Ele escolheu se destruir a ter que viver conosco. Não posso evitar de me sentir um pouco rejeitada. A Lisa diz que não se assustou com a história do Bart, então ele vai lá e conta outra história, dessa vez sobre o dia que os Simpsons foram abduzidos por aliens. Os aliens são tipo deuses que vão levar eles para uma utopia, mas a Lisa acha isso muito estranho e descobre que na verdade eles estavam engordando eles para depois virarem lanche. Mas na verdade tem um outro plot twist e acontece que a Lisa estava errada e os aliens iam de fato levar a família para essa tal utopia, mas eles ficam magoados e deixam os Simpsons de volta na Terra. Para uma raça superior, eles se ressentem muito. Havia monstros naquela nave. E pior que éramos nós mesmos. Já a terceira história é uma paródia de O Corvo, Dia de Allan Poe. O segmento é basicamente uma história sobre o medo do desconhecido e esse tipo de coisa, onde o Homer encontra um corvo muito estranho e insuportável que não coincidentemente tem o rosto do Bart. Ora, seu miserável! Eu vou te pegar! O Bart não sente medo, mas o Homer sim, isso é meio óbvio porque é o Bart, isso acaba com a noite dele e essa é a piada do episódio. Esse primeiro episódio dita totalmente como serão os demais episódios dessa série, paródias de histórias de terror ou fantasia, abordando conceitos e ideias das mais variadas possíveis. Esse era o grande charme de A Casa na Árvore dos Horrores, a forma como exploravam ideias, mas sem nunca perder a essência dos Simpsons, e com essência eu me refiro às sátiras, piadas que ridicularizavam o estilo de vida americano, mas sem nunca fugir do que os personagens de fato são. A Lisa é inteligente, super gênia, incapaz de entender como criar um vínculo com outro ser humano. A Marge é a dona de casa, cheia de talentos desperdiçados em uma vida medíocre como dona de casa. O Bart é o demônio e o Homer é o cidadão médio americano burro que às vezes consegue ser um bom pai.
A primeira história é sobre uma pata de macaco amaldiçoada que realiza desejos. Mas todos os desejos vêm com uma maldição. O primeiro desejo é da Meg, que pede uma chupeta. É isso, é a única que não se ferra, inclusive. O segundo pedido é do Bart. Bart pede para que ele e a família sejam ricos e famosos, mas logo eles passam a serem odiados por todo mundo, o que nem de longe parece ser algo tão ruim. 1 milhão na conta por 1 milhão de haters me parece uma troca bem aceitável, na verdade. O terceiro pedido é da Lisa, que pede pela paz mundial. Graças a isso, todos no planeta viram nóia e tudo parece ok, até os aliens invadirem o planeta e escravizarem todo mundo. Esses aliens, inclusive, se tornam personagens constantes dos especiais a partir de agora. Aí o Homer faz o pedido dele, que é um sanduíche, e dá a pata de macaco pro Flanders, que pede para se livrarem dos aliens, e dá certo, nada dá errado na vida dele. Na real, ele é visto como um herói e o Homer se ferra. Na segunda história, Bart é basicamente um deus onisciente e onipotente que pune todos que desagradam ele, e graças a isso todo mundo precisa obedecer ao Bart e parecer feliz para não receberem a punição. Como vai, meu menino? Todo dia o mesmo velho gato chato. Eu vou te tornar mais interessante. Depois de falhar em matar o filho, Homer leva o Bart no psicólogo e descobre que a origem dos problemas dele é a falta de uma figura paterna. Homer então se torna um pai presente e eles começam a se darem bem. E esse é basicamente o pesadelo do Bart. Ele acorda assustado e vai dormir no quarto dos pais. Meio hipócrita, mas é. Obrigado, filho. Eu te amo, pai. Eu também te amo. Na terceira história, o Mr. Burns coloca o cérebro do Homer em um robô. Dá tudo errado, então Smithers convence o Burns a botar o cérebro de volta no corpo do Homer, e é quando ele sofre um acidente e implanta sua própria cabeça no corpo do Homer. Eu não acordei ainda, é só um sonho, é só um sonho. Mas tá certo, é só um sonho. Eu odeio duas cabeças. Na temporada 4, a primeira história fala sobre o dia que o Homer comprou um boneco do Crush amaldiçoado pro Bart. O boneco tenta matar ele, acontece que o boneco tava ligado no modo mal, então o Homer coloca o boneco no modo bom e escraviza o coitado. Aqui está, amigo. Levou o cão pra passear? Ele me enterrou umas 2 vezes. Eles gostam de enterrar coisas no lixo. Seu idiota estúpido. A segunda história é uma paródia de King Kong. Tem muito segredo não, é só isso, King Kong. A última história é sobre o dia que o Bart encontrou um livro de feitiços e trouxe os mortos de volta à vida, criando um apocalipse zumbi. Toma! Pai! Pai, você matou o zumbi Flanders! Ele era um zumbi? O especial da quinta temporada é particularmente um dos melhores. Flanders! Você é o diabo? É sempre aquele que você menos suspeita. Nesse episódio, o Homer basicamente vende a alma ao diabo por uma rosquinha. E logo que terminar de comer, sua alma será minha. Ele até tenta passar a perna no diabo, dizendo que se ele não terminasse de comer a rosquinha, o trato não estaria valendo, mas ele eventualmente acaba comendo a rosquinha e perde tudo. Desta vez sua esperteza não o salvará. Oi, Bart. Oi. A Marge então pede um julgamento justo e o Homer tem um julgamento não justo, mas é um julgamento. Tem a cena do Homer sendo torturado no inferno, que é uma das melhores coisas do desenho. O julgamento acontece e o diabo perde porque o Homer já tinha dado a sua alma pra Marge no dia que eles se casaram. Querida Marge, você me deu sua mão em casamento. Tudo o que posso lhe dar agora em retorno é minha alma, que será sua para sempre. É definitivamente um dos melhores momentos de Os Simpsons, que mostra a conturbada relação da Marge com o Homer, que apesar de tudo, ainda ama a Marge.
O segundo curta é basicamente sobre o Bart paranoico com um monstro tentando destruir o ônibus da escola. Ninguém acredita nele por motivos óbvios de ser o Bart, e chega a um ponto que no final do episódio ele vai para um hospício. É uma ideia muito simples, não existe nada demais nisso, mas é simplesmente uma das melhores histórias de A Casa na Árvore dos Horrores. Eu gosto da forma como conduzem a ansiedade no episódio. A gente sabe que algo vai acontecer, até porque a gente está vendo o monstro ali destruindo o ônibus, ao mesmo tempo em que aquela pulga atrás da orelha surge de se o que está acontecendo de fato está acontecendo ou não. Então, no fim das contas, o episódio deixa a gente cada vez mais e mais frustrado conforme o Bart falha em tentar convencer todo mundo de que tem um monstro tentando destruir o ônibus e causar um acidente. É assim que se constrói suspense e horror. Já no último curta, a família é convidada para um jantar na casa do Mr. Burns, que é um vampiro. É uma dinâmica bem parecida à do episódio anterior. A Lisa tá paranoica com isso, mas ninguém acredita nela. Ela sai explorando a mansão com Bart, o que faz o Bart ser perseguido e mordido, e consequentemente se transformando em um vampiro. Ela explica para a família que a única forma de acabar com a maldição é matando o vampiro mestre. Eles então matam o Mr. Burns, tudo parece resolvido, quando a Lisa descobre que na verdade todo mundo da família dela é vampiro, e que a Marge é a verdadeira vampira mestre. E o episódio acaba bem assim. Isso é mais assustador que todo o resto do episódio. A temporada é composta por outras 3 histórias muito boas. A primeira é uma paródia do filme O Iluminado, clássico dos anos 80, baseado no livro do Stephen King. Homer faz o papel do Jack Nicholson. Ele e a família vão para um hotel amaldiçoado que enlouquece ele e faz com que ele tente matar a família. Tem uma piada muito boa que é o que impede o Homer de enlouquecer e matar a família, é cerveja e TV, ao invés de um cemitério indígena como é no filme. E como o Homer tá sem os dois, aqui está o Johnny! isso é muito bom. É o tipo de história ácida que os Simpsons desaprenderam a fazer depois que South Park foi lançado. Televisão! Desejo de matar sumindo. As outras sequências são sobre o Homer viajando no tempo. Quem me dera eu não tivesse matado esse peixe. Quase deu certo. E o terceiro é basicamente sobre os professores da escola fazendo sopa com os alunos. No final é todo sonho do Bart, mas tem uma névoa entrando pela janela, fazendo referência ao livro O Nevoeiro, e essa névoa inverte a pele da família e termina dessa forma grotesca. 7ª temporada, primeiro segmento é sobre o dia em que o Homer roubou uma rosquinha. Graças a isso, todos os mascotes gigantes da cidade ganham vida. Esse curta tem também uma grande mensagem sobre propaganda, sobre como o mercado vende através do marketing, tanto que a forma que a Lisa encontra para derrotar os bonecos gigantes é justamente ignorando eles. No fim das contas, essa é a única forma de impedir que a propaganda tenha poder sobre você no mundo globalizado e no sistema que vivemos, um sistema que depende quase 100% desse tipo de propaganda para continuar existindo. Chocolate. Homer, pare de olhar! Não nos obriga a arrancar os olhos, pai! O segundo segmento da 7ª temporada é uma paródia de A Hora do Pesadelo, onde o zelador Willy é o Fred Krueger, e eu francamente queria poder fingir que todos esses segmentos que são paródias de algum filme simplesmente não existissem, porque, francamente, na maioria dos casos é isso, é só uma paródia engraçadinha, sem nada demais pra apresentar, não tem uma crítica, não tem uma ideia interessante, é só, olha só a referência que estamos fazendo, olha só que legal. O terceiro curta volta a apresentar conceitos interessantes na tentativa de se esconder das irmãs da Marge, que estavam fazendo uma visitinha ali. O Homer acaba caindo em uma dimensão 3D mal renderizada, lá ele cai em um buraco negro e acaba caindo no mundo real.
Bolos eróticos. É um episódio bem simples, mas eu gosto dessa ideia de misturar múltiplos estilos de animação em um único episódio. Está vendo uma luz, Homer? Estou? Caminhe em direção à luz, meu filho. Na 8ª temporada, Bart descobre que ele tinha um gêmeo siamês maligno que viveu preso no sótão da casa da família dele por 11 anos. Essa premissa, inclusive, me lembra bastante do filme Maligno, que é um filme recente, mas não importa. Não questiono as ligações estranhas que meu cérebro faz. Aliás, recente foi exagero, o filme tem uns 4 anos já. O gêmeo maligno foge, tem todo o desenrolar da história da família procurando esse gêmeo do mal, até que no final eles descobrem que, na verdade, o gêmeo do sótão era o gêmeo bom, enquanto o Bart era o gêmeo mau e o médico havia trocado os dois durante a cirurgia de separação. E aí, o que o Homer e a Marge fazem? Eles trancam o Bart no sótão no lugar do ex-gêmeo do mal. Eu acho que esse episódio traz uma discussão muito interessante sobre a natureza anárquica e caótica do Bart, mas o curta não aprofunda nem traz um questionamento sobre até que ponto a culpa do Bart ser o Bart não é dos pais dele. Não é o episódio que explora melhor esse questionamento. Outros episódios já fizeram isso de uma forma bem mais profunda, como o próprio curta da segunda Casa na Árvore dos Horrores, que é maravilhoso. Provavelmente o meu favorito de toda a série. E fora a Casa na Árvore, tem um episódio na 34ª temporada, nesse estilo extremamente reflexivo sobre a criação do Bart. O episódio é basicamente a Marge e o Homer imaginando uma vida sem o Bart, e os dois chegando à conclusão de que a existência do Bart torna a vida deles mais feliz apesar de tudo. A próxima história é baseada em uma teoria da conspiração. Na história Os Aliens, que eu não me preocupei o suficiente para pesquisar os nomes, raptam Bill Clinton e Bob Dole, candidatos à presidência dos Estados Unidos na época em que o episódio foi lançado, e os substituem por clones. Homer até tenta resolver isso, mas acaba piorando tudo e matando as versões originais dos políticos, o que faz a Terra ser escravizada pelos aliens. Essa história traz uma crítica muito interessante e nada sutil sobre como, no fim das contas, republicanos e democratas nos Estados Unidos são farinha do mesmo saco. Comitê Nacional Democrático. Senhor presidente, as pessoas estão ficando um tanto confusas pelo modo como o senhor e seu oponente andam constantemente de mãos dadas. Me irrita como em quase todos os episódios da série a partir da 10ª temporada sempre trabalham com essa burrice do Homer como se ele não fosse ninguém além disso. O ápice é o especial da temporada 14, onde eles trabalham o roteiro inteiramente com base nesse grande traço de personalidade do personagem. Homer compra uma rede amaldiçoada que faz clones e a partir daí o episódio se desenrola através do Homer sendo cada vez mais burro e incompetente. Antes de abandoná-los, alguém se lembra do caminho de volta pra casa? Eu lembro. Mais alguém lembra? Eu não. A gente chega no final onde a Lisa tem a ideia de usar uma rosquinha gigante como isca e levar todos os clones do Homer para o Grand Canyon. Exceto o Homer original, óbvio, porque ele é o mais inteligente, então obviamente ele não vai se matar com os clones burros. Até aí ok, existe até meio que uma metalinguagem sobre a burrice do Homer e a forma como os roteiristas tratam o personagem, com os clones sendo estabelecidos como seres burros feitos apenas para seguirem ordens, mas aí chega o final. Durante a cena final é revelado que o Homer original foi o primeiro a pular no Grand Canyon e quem fica no lugar dele é um dos clones. Meu Homer está morto! Como vou viver? Que tal uma massagem? Ah, bom. Então no final o episódio usa a ideia que a única característica notável do Homer é ser burro. Sem qualquer outra subjetividade, ele é tão burro que até o clone mais burro dele é mais inteligente do que ele. Não tem humor, não trabalha uma quebra de expectativa, e o exagero que deveria ser o motivo do humor na piada simplesmente simplifica toda uma série de episódios que mostram o Homer como uma pessoa mais complexa. Inclusive, nessa mesma temporada tem a história do Homer gosma gigante canibal. A história é basicamente sobre o dia em que o Homer encontrou uma gosma alienígena e ele decide comer o alien. Por que não, né? Ele pode nos ensinar o segredo da viagem interestelar. Você é tão inteligente, por que não escapa da minha boca? As coisas saem do controle, o Homer se torna um monstro gigante que sai por aí devorando tudo que encontra pela frente. Tá com um problema de peso e você sabe disso. Tem razão.
A partir da manhã não como pão antes do jantar. Eu acho simplesmente horrível quando usam a burrice do Homer como um único traço de personalidade dele. Por exemplo, esse episódio. Isso acontece com cada vez mais frequência a partir de agora. Inclusive tem esse final aqui que é simplesmente incompreensível. Podem entrar, amigos. Temos tudo. Camas quentes, alimentação saudável, mulheres sem teto. É bom ter um teto, né, gente? Francamente, qual o motivo da piada com os mendigos? Era pra ser engraçado? Era pra ser uma crítica? Alguém me explica, porque francamente eu não entendi. Me parece só mau gosto. Alguém na produção olhou pra um mendigo e disse: haha, olha, mendigo. Deve ter sido isso, porque não existe outra explicação. Toda essa questão da burrice do Homer sendo utilizada como o único traço de personalidade do personagem vai um pouco além do Homer. Todos os personagens de Springfield são resumidos a pessoas burras. É algo semelhante a South Park, só que a grande diferença é que em South Park os personagens são burros como forma de exagero. Os roteiristas estão construindo uma piada quando geram um contraste entre a população adulta extremamente idiota e as crianças todas olhando para as idiotices dos pais e pensando: que caralho vocês estão fazendo? Em Os Simpsons, as pessoas são burras de uma forma ruim. Não tem um exagero, uma quebra de expectativa com a burrice dos personagens. Eles só são burros. E é isso. Aceita. Foi Deus que quis assim. Por favor, me ouçam, pessoas do passado. Rapaziada, é a gente! A Casa na Árvore 19 mostra de forma resumida como o relacionamento do Homer e da Marge funciona, porque apesar de ser o chefe da casa, o Homer é extremamente incompetente em quase tudo que faz, enquanto a Marge é justamente o contrário, extremamente competente. No episódio eles são matadores de aluguéis e apesar de ter uma ideia interessante, não explora nem um pouco ela, especialmente a forma como a Marge sempre precisou sacrificar algo para manter a relação com Homer, enquanto ele pouco se esforça pra fazer a Marge feliz. Como não me disse que era um matador? Como você não me disse? Eu te disse 20 vezes, você nunca me ouviu. O trato é o seguinte, eu trabalho como matador e você fica em casa com as crianças. Eu ganho 50 mil dólares por morte. Quanto você ganha? Eu fico com o que o cara tiver na carteira. Na série de ideias e conceitos interessantes, tem um episódio onde a Lisa solta um golfinho de um parque aquático. Esse é um dos últimos episódios realmente bons da Casa na Árvore, porque daqui pra frente é só pra trás. Episódio é uma referência ao filme Free Willy, segunda vez que fazem referência a esse filme no desenho, inclusive. Mas logo vem um porém. Uma quebra de expectativa absurda e essa quebra torna esse episódio simplesmente genial. O golfinho que a Lisa liberta do aquário é o rei dos golfinhos que faz uma revolução e manda os humanos para viverem no mar no lugar deles. Ai, não, coitadinho dele. Deixa que eu... Ai, seu desgraçado! Ei, deixe minha filha em paz! A Casa na Árvore dos Horrores nunca foi o que os Simpsons tinha de mais genial. E essas ideias malucas e fora da casinha definitivamente era o que tornava este especial tão especial. Me ajudar, eu preciso fazer uma boa ação para entrar no céu. Ah, mas eu tenho uma lista enorme de tarefas. Limpar a garagem, pintar a casa, rejuntar as telhas. Epa, eu só estou tentando entrar, não querendo ser Jesus. Mas ela se torna tão vazia quando tudo que as paródias fazem é pegar um ou outro elemento interessante e fazer piadas previsíveis que todo mundo já faz. Isso quando o episódio não se baseia em 1. Resumir um filme de terror e 2. Fazer um episódio focado em gore. Lá na 27ª temporada tem um não tão amado especial de Halloween focado no Sideshow Bob matando Bart várias e várias vezes. E é simplesmente alguém apontando e dizendo: olha como essas tripas são engraçadas. Não são. Essa é uma tentativa meio patética e meio burra de construir horror. Tipo esses filmes do Terrify. Só são ruins, não são bons. Relações paternas também não são forte dos escritores que passaram pela série, né? 15ª temporada, Casa na Árvore 14, em um dos curtas daquele cientista esquisito lá, traz o pai de volta à vida para ver a cerimônia em que ele ganharia o prêmio Nobel e poderia dar orgulho ao pai dele pelo gênio que ele se tornou. O pai dele, que era um cientista, mas um baita de um babaca e morreu nadando com tubarões. Pro azar, o pai dele vira um monstro e sai por aí assassinando e roubando órgãos de outras pessoas para melhorar o seu próprio corpo
corpo. Tem toda uma questão dele ser um pai ruim, não enxergar valor no filho, não entender as questões, os gostos, os interesses, não se importar com o filho como sujeito, como alguém além de uma decepção. Enquanto isso, ele mesmo é alguém mutilado, buscando sempre a perfeição, mas nunca conseguindo. O episódio tem todo um subtexto sobre como pais falhos jogam suas expectativas frustradas que possuem sobre si mesmos em cima dos filhos. Com esse tipo de atitude, você é que me deixa enjoado de você. Você é uma vergonha para o nome John Nedley Baumfrink. Mas papai... Mas isso simplesmente não passa da superfície, não tem nenhum tipo de aprofundamento. Isso se torna constante em quase todos os episódios que podem mostrar algum tipo de complexidade na relação entre um ou mais personagens. Por exemplo, tem a Casa na Árvore 26. Meu filho! Onde o Homer é mordido por uma aranha. E ele fica paralisado, obviamente, ele não vai ganhar superpoderes, e aí ele se comunica. Pai! Por peidos. C. Beleza, primeira letra C. A. C. A. Aí no final ele é picado por outra aranha, agora sim ele ganha poderes, vira o Homem-Aranha paralisado que se comunica por peidos. Eu juro, assim, eu terminei esse episódio, a minha reação foi olhar fixamente pra tela e me perguntar: que desgraça foi essa que eu acabei de assistir? A Casa na Árvore dos Horrores foi um grande precursor de um terror mais infanto-juvenil que você poderia assistir na sala de casa com seus pais, mas a verdade é que deveria ter acabado há muito tempo, muito tempo atrás, na época em que um Homer cadeirante se comunicando por peidos definitivamente não era a melhor ideia que tinham para escrever.